Okay, guys. Warmest September on record as gobsmacking data shocks scientists. All right, so gobsmacking is out of this world or amazing, incredible, out of bounds, fora dos limites. The world's September temperatures were the warmest on record, breaking the previous high by a huge margin, according to EU Climate Service. Repare que o artigo poderia dizer hottest, mas está escolhendo a palavra warmest. Existe uma diferença. Hot é calor, enquanto que warm é quente. Mas algumas pessoas podem achar warm agradável, enquanto hot é o calor adjetivo. Então, está calor demais. Aquecimento global pode fazer com que lugares frios fiquem mais agradáveis, porque se refere a um aumento de temperatura global. Então, há esse cuidado em usar a palavra warm em vez de hot. Last month was 0.93 Celsius warmer than the average September temperature between 91 and 2020, and 0.5 Celsius hotter than the previous record set in 2020. A ideia da palavra previous, prévio, um sinônimo seria former, anterior, ex. Ongoing emissions of warming gases, in addition to the El Niño weather event, are driving the heat, experts believe. Driving pode ser usado no sentido alternativo. The drive pode ser liderar, causar. Uma expressão comum com drive nesse sentido é You drive me crazy. Some scientists said they were shocked by the scale of the increase. They say 2023 is now on track to be the warmest on record. Existe a diferença, duas colocations interessantes que on record já registrados. Uma outra possibilidade seria in the record, no histórico. Então, se você estiver falando de um trecho do histórico, fala in the record. Agora, on record se refere que isso está, nunca antes foi visto, the highest on record, nunca antes foi visto uma temperatura tão alta. Então, on record está falando que é já registrado antes. Ou seja, é uma informação considerando o histórico completo. Mas in the record pode ser nesse registro em particular.
Aqui não faz a menor diferença. E já que on record é mais curto que in the record, September's high mark comes in the wake of the hottest summer on record in the northern hemisphere as soaring temperatures show no sign of relenting. Relent é descansar. Então, high mark se refere à marca que uma inundação deixa. Então, quando entra uma água na casa das pessoas, numa represa, num muro, o high mark fica registrado na parede. Então, high mark seria o pico de algo que aconteceu e que foi registrado. High mark tem essa origem. Então, high mark comes in the wake, no despertar do verão mais quente, já registrado no hemisfério norte, enquanto temperaturas soaring, to soar, to increase a lot. Soar é literalmente sair voando. Então, as temperaturas estão fora de controle, galopantes, não estão mostrando sinais de dar para trás, de recuar. The data from the Copernicus Climate Change Service shows that the month had the biggest jump from the long-term average in records dating back to 1940. Então, aqui ele usa a preposição in, porque se refere apenas no registro que vão até 1940. De 1940 para cá. Então, this is to date back, que retraçam o histórico até 1940. Então, se usa in record, in the records, porque ele é limitado. E on record é universal. E had the biggest jump from the average. É o desviar da média. Scientists have been quite shocked by some of the detail in the data. Quote, this month was, in my professional opinion, as a climate scientist, absolutely gobsmackingly bananas. To be bananas, to be crazy. Says Rick Hausfather, an experienced researcher, wrote on X, formerly known as Twitter. September 2023 is the hottest on record.
Global average September temperatures by year compared with average for September 91 to 2020. Beating a long-term recent average by almost a degree is bad enough, but this masks even greater differences in some parts of the globe. Okay? Mask, máscara. To mask, mascarar, disfarçar. Ou deixar mais discreto. Então, bater uma média recente por quase 1 grau já é bem ruim. But this masks even greater differences. Mas isso mascara, isso faz parecer, isso disfarça, isso esconde diferenças ainda maiores em algumas partes do globo. In Europe, for example, the scale of heating was remarkable. Remark, comentário. Remark, comentar. Remarkable, impressionante, digno de nota, digno de comentário. Beating the long-term average by 2.51 degrees Celsius. Quote, the unprecedented temperatures for the time of year observed in September following a record summer have broken the records by an extraordinary amount, said Dr. Samantha Burgess, Deputy Director of the Copernicus Climate Change Service. One important measure that climate researchers look to is the difference between current temperatures and what they were before the widespread use of fossil fuels. Last month was around 1.75 degrees Celsius above the temperatures during this so-called pre-industrial period. Esse sufixo pre significa pré, como em português. A pronúncia deve ser dita pre. Pre-industrial period, the highest figure for a single month ever recorded. Figure pode significar número como substantivo. Existe um phrasal verb comum e importante que é o figure out. Figure out, descobrir, mas ele é usado quando você sabe que existe uma solução para um problema. Então, to figure out é calcular. Calcular como um problema deve ser resolvido. Descobrir a solução de um problema. This will cause a good deal of unease among researchers. Unease,
desconforto. Political leaders meeting in Paris in 2015 agreed to try and hold the rise in global temperatures under 1.5 degrees Celsius this century. September's número, isn't a breach of that agreement. Breach. Breach como verbo. Então, os números de setembro não são uma quebra desse agreement, acordo. Então, sinônimo para agreement seria deal. Because the Paris target refers to decades, not months, but it is undoubtedly a worrying direction of travel. Então, a expressão direction of travel direção das coisas. Um movimento em determinada direção. No caso aqui, um movimento na direção oposta ao que deveria. Scientists believe that this year as a whole will stay under that 1.5 degrees Celsius limit, but 2023 is on track, no ritmo certo, to become the warmest on record, according to Copernicus. The year to the end of September stated the current warmest year, 2016, by 0.05 degrees Celsius as the hottest ever. Shade, sombra. To shade, gerar sombra sobre algo. Para gerar sombra sobre algo, você tem que ser maior, na maioria dos casos. So, to shade something é ser maior do que algo. O período do começo do ano até o final de setembro foi maior do que o ano mais quente já registrado, 2016, por 0,05 graus. Extreme heat has continued into October, smashing monthly high records in many locations, including in Spain. Smashing, destruir, estilhaçar. Então, smash, global temperatures may surge even further above normal as the El Niño weather event is yet to peak. Peak, pico. Further,
o comparativo de far. Even further, ainda mais longe. Ou ainda mais intensamente. El Niño forms part of the El Niño Southern Oscillation, the dominant natural mode of global climate variability on Earth, on seasonal or year-to-year timescales. During El Niño events, warm water comes to the surface in the East Pacific, releasing additional heat into the atmosphere. This is one of the reasons for surging global temperatures. Surge is the same as soar. When added to the long-term warming caused by humans, mainly from fossil fuel burning, releasing planned warming greenhouse gases. Greenhouse gases, gases do efeito estufa. Greenhouse, estufa, é onde você é a casa das plantas, é a estufa. Experts believe the scale of heating puts new pressure on politicians to act as they prepare to gather for the COP28 climate summit at the end of November. Summit, cúpula, reunião importante de líderes. 2 months out from COP28, the sense of urgency for ambitious climate action has never been more critical, Dr. Burgess said.